Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Neste Mandcast, eu vou conversar aqui com o Dr. Marcelo Miranda, que é médico e responsável pelas pesquisas clínicas na área de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e pesquisas acadêmicas da Unicamp. E ele vai falar aqui sobre um tema que está super na moda agora, que é a utilização de alguns medicamentos para o emagrecimento. Num primeiro momento, esse medicamento não foi desenhado para isso, mas devido aos seus resultados, o mais famoso deles é o Ozempic, tem sido muito utilizado. E sempre tem algumas dúvidas aí. Para isso, nós chamamos aqui o super especialista, o Dr. Marcelo Miranda. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. Doutor Marcelo, obrigado pelo convite. Muito feliz de poder compartilhar esses conhecimentos com vocês e aprender também. Quando a gente está divulgando essa informação, a gente também está pensando em como, né, a gente pode aprimorar o nosso conhecimento para poder continuar nas pesquisas e na educação dos pacientes e da população em geral. Legal, é isso aí. Bom, a curiosidade de todo mundo é o que é o tal do Ozempic, né? Porque é o que está na boca do povo. Né? Existe um aspecto negativo dessa história, é que essa popularização faz com que muitas vezes a medicação seja até mal vista, como um atalho, ou uma brincadeira, um mau uso, né, da medicação. E, na verdade, é uma medicação que foi desenvolvida para tratamento de diabetes e, inicialmente, era realmente a medicação mais potente para diabetes até o momento, né, em que ela foi desenvolvida. Então, era uma medicação excelente e também trazia a maior perda de peso já vista até então. Então, é natural que essa medicação ganhasse o interesse dos médicos, né, e, com o tempo, foi ganhando também o desejo da população em geral para a finalidade de emagrecimento. E, de fato, ele foi estudado para a finalidade de perda de peso, para tratamento de obesidade especificamente, em pessoas sem diabetes também. E o resultado foi excelente. Né? Tanto é que a gente tem uma outra marca da mesma substância, com o nome de Wegovy, que vai ser lançada ainda esse ano no Brasil, mas já está nos Estados Unidos há bastante tempo, na Europa também, né? Que é uma marca da mesma substância, mas com uma dose maior, destinada especificamente para tratamento de obesidade. No Brasil, o Ozempic, por enquanto, só tem em bula a descrição de tratamento de diabetes tipo 2, mas a substância está, sim, aprovada para tratamento de obesidade também. E por que esse medicamento, professor, que era num primeiro momento para tratar diabetes, ele funciona também para o emagrecimento? Isso é muito interessante, porque o remédio ele imita um hormônio que o nosso intestino produz para sinalizar para o sistema como um todo de que o alimento está chegando. Então, esse sistema de controle da alimentação, dos nutrientes, vai afetar tanto o nível de açúcar no sangue como o peso corporal. Então, é uma molécula que faz parte dos dois sistemas. Não tem como a gente separar o nosso organismo. Né? Quando a gente está tratando de uma função hormonal, ela tem múltiplas funções. Então, o alimento chegou no intestino, o intestino produz uma molécula chamada GLP-1, que é o hormônio que faz essa sinalização para o pâncreas se preparar, porque o açúcar vai subir na circulação sanguínea, ou seja, os níveis de glicose vão aumentar e o pâncreas tem que estar preparado para secretar insulina. Então, o GLP-1 facilita a secreção de insulina caso o açúcar aumente na sequência daquela alimentação. Da mesma forma, se o alimento já chegou no sistema, né, e já está disponível para ser transformado em energia, ele vai sinalizar para o cérebro que ele não precisa mais buscar a comida. E para o estômago também, ele vai sinalizar que ele não precisa mais esvaziar, ele deve rejeitar a entrada de mais alimentos, porque já é suficiente. Então, você vê como que tudo isso fica interligado. E a gente aproveita dessa função para fazer uma molécula que é muito mais potente e que, ao invés de sinalizar isso somente no momento da alimentação, ela sinaliza o tempo todo para o cérebro e para o estômago e para o pâncreas que o sistema já está superalimentado, de forma que a gente evita que a pessoa busque mais alimentos e assim use o seu próprio
recurso já armazenado, que é a gordura corporal, para a finalidade de produzir energia e assim haver a perda de peso. Legal. E como que está hoje para o uso do Ozempic? É necessário receita médica para compra desses medicamentos ou não? Por legislação, a medicação deveria ser dispensada com receita médica, mesmo sem ser de uso controlado, né? Mas a gente sabe como é fácil o acesso, né, à compra de medicamentos no Brasil, mesmo sem receita médica. Então, por não haver um controle especial, é possível que as pessoas tenham acesso sem orientação médica, o que é ruim, porque acaba banalizando o uso da medicação e o seu uso incorreto, seja porque a pessoa não tem necessidade de utilizar aquele remédio, ou porque vai utilizar de uma forma inadequada e pode ter ou efeitos colaterais, ou não ter todos os benefícios que poderia ter se fosse bem orientado. E quais são esses efeitos colaterais que você mencionou e até alguma possível contraindicação para o uso desse medicamento? De um modo geral, a medicação é muito segura. Isso também facilitou que o uso fosse realmente ampliado, né? Dessa forma que viralizou, digamos assim, né? Então, a gente tem muito poucas contraindicações, né? Praticamente não há contraindicação. Algumas pessoas podem ter alguns problemas digestivos que vão, como refluxo ou constipação intestinal, que podem ser acentuados com o uso de Ozempic. Então a pessoa pode ter mais azia, mais queimação ou mais prisão de ventre, caso ela já sofra com essas condições e aí utilize essa medicação sem uma orientação adequada. Por outro lado, se a pessoa não tem essas condições, ela pode eventualmente desenvolver esse quadro de constipação, de prisão de ventre ou de refluxo, que é azia, queimação, por conta das características do remédio. É algo esperado, mas é numa minoria de pessoas. A maior parte das pessoas não vai ter. Né? O que é mais comum são as náuseas, né? Que mesmo assim é uma em cada 5 pessoas que vai apresentar náuseas, em geral toleráveis, e que a pessoa consegue administrar mesmo sem uso de medicação e tende a diminuir com o passar de 2, 3 semanas de uso do remédio. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa pode não estar bem orientada, ter muitas náuseas, não saber o que fazer com aquilo e acabar tendo vômitos e desidratando. E o que acontece? Como medicação cara, muitas vezes, e a pessoa tem um desejo muito intenso de atingir o resultado de perda de peso, muitas vezes ela não para o uso da medicação, mesmo passando mal. E isso pode estar associado com um quadro de desidratação e até, inclusive, causar algum tipo de diminuição da função dos rins. Né? Mas isso por conta do mau uso. A medicação, de um modo geral, ela é muito segura para os rins e para os outros sistemas. Inclusive, ela está sendo testada e já tem muitas evidências de que ela protege os rins, protege o fígado, protege o pâncreas e, principalmente, a gente já tem dados, inclusive, aprovação de indicação, né, para prevenção de problemas cardiovasculares com a semaglutida, que é a substância de Ozempic. Inclusive, tanto em pessoas sem diabetes como pessoas com diabetes. Então, a gente sabe hoje que a substância semaglutida, né, presente em Ozempic e na marca específica para a obesidade, que é o Wegovy, ela tem um papel de proteção cardiovascular. Interessante. E hoje, até como o senhor mesmo tem falado, tem muita gente que está utilizando mais para esses fins estéticos e consegue, né, tem conseguido comprar na farmácia. Até me lembrei agora de uma história, estava lendo uma reportagem que as ações de empresas que estão de fast food e de aviação estavam caindo por causa do Ozempic, porque as pessoas vão comer menos fast food e vão aliás, as de aviões estavam subindo porque vão gastar menos combustíveis porque elas estão mais leves. Olha que interessante. Exatamente. Mas então hoje está todo mundo utilizando, né, pessoas que não são necessariamente super
obesas e que têm uma necessidade importante de um uso estão utilizando isso. Tem algum problema dessas pessoas começarem a utilizar e parar repentinamente sem o acompanhamento médico ou não? Isso preocupa até mais do que o efeito colateral, né? Apesar de a gente saber que, como eu disse, algumas pessoas podem insistir no uso mesmo tendo efeito colateral e acabar passando mal por causa disso, a maior parte das pessoas não vai ter problemas com o uso de Ozempic. Mas o grande problema é que elas vão utilizar por um determinado período, acreditando que isso basta. E a interrupção do remédio vai fazer com que ela volte à condição anterior, em que ela muitas vezes não tinha uma alimentação organizada, muitas vezes não tinha uma atividade física suficiente para conseguir sustentar aquele resultado. E é natural que haja um reganho de peso. Aliás, o reganho de peso, é importante a gente frisar aqui, não é algo inerente ao uso da medicação. Muitas vezes as pessoas falam, não adianta usar remédio para redução de peso porque engorda tudo de novo. Como se fosse o remédio responsável por isso. Na verdade, o que acontece é que o processo natural após qualquer emagrecimento é o reganho, porque a gente tem uma memória do peso corporal, que é um diálogo entre o cérebro, as áreas que controlam a fome e o gasto de energia corporal, e a gordura corporal. Então, nesse diálogo, o cérebro tende a fazer com que o organismo busque mais alimentos e economize energia até que consiga recuperar o peso máximo que já teve na vida, independente de se a perda de peso foi com medicação ou não. Só que quando a gente usa medicação, a gente tem a oportunidade de se reorganizar na alimentação e aprimorar a nossa atividade física enquanto usa o remédio. E quando a pessoa realmente estiver bem organizada nesses quesitos, ela pode sim interromper a medicação, porque essas ferramentas de comportamento vão substituir o remédio. E quem usa a medicação por conta própria muitas vezes não tem essa consciência. E aí é que está o problema. O problema não está no remédio, o problema é não ter um bom comportamento capaz de suprir a falta do remédio naquele momento. Então, a questão é possível usar para finalidade estética? Né? Se a pessoa tem uma questão, se o peso causa algum risco para a saúde da pessoa, né, a gente não pode dizer que é só estética. Né? A estética é uma motivação a mais, né? E ela é natural e é bem-vinda. Essa questão estética ela é bem-vinda porque é uma motivação para que a pessoa vá se cuidar, né, e melhore sua saúde. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm um problema de saúde sério, o excesso de peso não representa necessariamente um risco e querem melhorar a sua condição estética puramente. Mas aí vem uma outra questão. Muitas vezes, essa preocupação estética revela as dores emocionais do indivíduo. Então, quando o paciente faz isso por conta própria, ele vai só se aumentar as suas dores, porque ele vai viver a expectativa de ter o resultado de melhorar a sua condição física, achando que aquilo vai lhe trazer a felicidade, quando no fim das contas há um reganho de peso e a frustração faz com que a pessoa se sinta pior do que era antes. Então essa questão emocional ela não pode ser desvinculada da questão do corpo físico. Quando ela vem ao médico, o médico tem a sensibilidade, eu faço isso muito nas minhas consultas, né? Será que a sua felicidade deve ser condicionada a um determinado peso corporal? Ou será que a gente deve simplesmente entender que existe uma responsabilidade de cuidar do peso, sim, de cuidar da saúde, mas a sua felicidade ela é muito maior do que só uma forma de corpo. Então esse trabalho emocional ele é muito importante para que a pessoa tenha mais objetividade nas suas escolhas de tratamento. Né? Não fique condicionando a sua felicidade a uma determinada forma, a um determinado tratamento, porque isso realmente causa muita dor nas pessoas. Então, em geral, nunca é só estética. Né? Muitas vezes a gente vai ter que fazer essa abordagem comportamental e emocional
eventualmente, algumas pessoas podem até utilizar a medicação mesmo não tendo a indicação de obesidade por um tempo, até que a gente consiga fazer com que ela aceite melhor o seu corpo e trabalhe aí outras possibilidades de gostar mais de si, que não dependam só do peso. Legal. Professor, e para a gente terminar, só para ficar claro hoje, então uma pessoa que quer buscar aí um corpo mais, na visão dela, né, mais esteticamente melhor, emagrecer um pouco mais, existem as outras formas que não só as com Ozempic, que ainda também são escolhas importantes. Então, ela tem que fazer um acompanhamento com o médico, nutricionista, tentar outras atividade física, alguma restrição alimentar antes do medicamento, ou às vezes não, já é possível dentro de uma consulta você ver que aquela pessoa necessita de uma ajuda medicamentosa como o Ozempic, por exemplo. Em geral, a gente considera que a medicação tem a função de ser um facilitador de hábitos, né? A medicação nunca é um substituto de hábitos. Se a pessoa não consegue melhorar alguns hábitos da sua vida, né, não vai ser a medicação que vai fazer isso. Mas, se a pessoa tiver a intenção de melhorar e tiver uma orientação adequada para isso, a medicação pode ser introduzida desde o início para diminuir a pressão do apetite ou da impulsividade para comer, para que ela consiga se organizar melhor. Então, muitas vezes a gente indica a medicação desde o início, desde que a pessoa esteja focada em melhorar os seus hábitos, mas nunca utilizar a medicação para suprir a deficiência desses hábitos, e sim para fortalecer esses hábitos. Eu acho que é importante a gente lembrar que o acompanhamento médico é muito mais do que só uma prescrição, uma receita e um carimbo, né? O acompanhamento médico é importante para que a pessoa tenha uma visão externa, né, que auxilie, que guie os desejos do indivíduo, né, que muitas vezes estão muito focados em um determinado aspecto estético, mas existem outros aspectos, sejam emocionais, sejam de condições de saúde, que precisam ser trabalhados ao mesmo tempo. E a pessoa muitas vezes acaba ignorando isso, pensando que é só estética. Então, procure um acompanhamento médico, alguém que esteja realmente interessado em cuidar de você, né, e que te acompanhar nesse processo, porque é um processo de longo prazo. O tratamento com o Ozempic ou com qualquer outro medicamento, e claro, com os hábitos de vida, é um tratamento para o resto da vida, até prova em contrário. Muitas vezes a gente vai utilizar a medicação por meses ou até anos, porque a obesidade tende a sempre a voltar por conta daquela memória do peso que eu falei, né? E, por outro lado, se a pessoa não tem tanto excesso de peso, ela vai usar por um período que muitas vezes vai ser não tão longo, né? Mas depois desse tratamento, a pessoa precisa ter uma atenção a esse peso, porque ele também vai tender a voltar, e a gente precisa sempre estar atento. O que mais a gente pode fazer para poder dar melhor qualidade de vida para essas pessoas? Legal, professor Marcelo Miranda, muito obrigado aqui por seus esclarecimentos sobre esse tema super importante, que é falando aí do uso do Ozempic, aqui mais especificamente o seu uso para o emagrecimento, para que todos nós tenhamos um pouco mais de informação e segurança no uso do medicamento, mas como o Dr. Marcelo falou, sempre sob a supervisão médica, o que é muito importante para que você faça corretamente essa perda de peso supervisionada. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Eu agradeço, Dr. Marcelo, e estou sempre à disposição para esclarecimentos. Um abraço. Isso aí. Se vocês gostaram do nosso Mandicast de hoje, não esqueça de deixar um like aí e se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic, para que você receba os alertas de que um novo vídeo está no ar. Até a próxima!